Nós queremos saudar a todos os que estão nos ouvindo com a paz do Senhor. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Hoje nós temos um personagem, nós vamos falar de uma personagem feminina chamada Sara, que também teve o seu nome mudado por Deus, como seu esposo Abraão. Ela era meia-irmã de Abraão. Pastor Tiago vai ler um texto que servirá de base para esse assunto que vamos abordar aqui hoje. Nós cumprimentamos ao senhor e a senhora que estão conectados conosco. Estendemos essa saudação ao pastor Eirley e ao pastor Marcos, que estão na bancada. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 20, verso 12, nos diz assim: Na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Sara, conforme a palavra mencionou, ela era meio-irmã de Abraão, filha de Terá, e vieram juntos da cidade de Ur dos Caldeus, vindo a adentrar em Canaã, fruto de uma promessa. Pastor Tiago, o nome Sarai, ou Sara, né? Porque ela teve o nome mudado, tem também um significado. Qual o significado do nome Sara? Sim, da mesma forma que Abraão teve o seu nome mudado para Abraão, Sara ela teve o seu nome mudado, e a tradução para esse nome, na mudança do nome dela, nos remete a uma mulher de alta posição social. E por muitas vezes é traduzido como princesa, ou senhora, ou dama. Seria a mãe de uma grande nação, Isso né? aí. Como já foi falado, Sara era filha de Terá. Marcos, coloca para nós de onde veio Sara, para nós entendermos melhor. Pastor Direi, paz do Senhor, pastor Tiago, paz do Senhor, queremos estender a todos que estão participando conosco. É interessante que Sarai, que teve o nome mudado para Sara, ela viveu a mesma experiência que viveu seu esposo Abrão, como foi dito, né? Que depois Deus mudou o nome para Abraão. Interessante que no caso de Abraão, Deus ele colocou uma letrinha no nome dele. De Abrão se tornou Abraão. E no caso de Sarai, Deus ele tirou uma letra. De Sarai ela passou a se chamar Sara. Tirou a letra I, né? Tirou a letra I. Legal. Ou seja, para nós alcançarmos a promessa de Deus para a nossa vida, muitas vezes Deus tira algo ou acrescenta algo, né? Achei interessante essa expressão. E uma curiosidade que Deus me deu aqui agora, né? O I ali, no português, é claro, né? É o nome de Isaac. Ou seja, é uma curiosidade, né? Não é bíblico, mas é uma curiosidade. Aham. Deus tira a vogal I do nome de Sara para colocar no filho. A inicial do nome Isaac. que ela Da teve. promessa. Exatamente. Aí, dando sequência, a Sarai, que nessa ocasião ainda não tinha o seu nome mudado, ela veio de uma região chamada Ur dos Caldeus. E essa expressão Ur significa luz ou cidade de luz. E era uma região que tomou esse nome de Ur dos Caldeus porque o povo que predominava naquela região era justamente o povo caldeu. Por isso essa expressão Ur dos Caldeus. E era uma cidade altamente pagã, inclusive um dos deuses que eles adoravam ali era o deus da lua, fazendo jus ao significado do seu nome. Então nós vemos também que, mediante a história narra que essa cidade, ela tinha um poder econômico e cultural muito grande naquela região. Ela ficava, a cidade de Ur dos Caldeus, da onde veio Sarai, ela ficava na região da Mesopotâmia, que hoje é o equivalente ao Iraque, um país fortemente atingido pelas guerras, e era uma cidade marítima da época. Era também conhecida como Porto de Babilônia. Então nós vemos que Deus, antes de realizar a promessa dele na vida dessa mulher, ele tira ela de uma cidade totalmente idólatra para ela conhecer, junto com seu esposo Abraão, uma terra que Deus havia prometido para Abraão, seu companheiro, né? Isso mesmo. E também sabemos que a Sara, a personagem que nós estamos falando hoje,
ela era estéril, né? Ela não podia gerar. Mas Deus, com o seu poder, com a sua infinita misericórdia, ele faz uma promessa à personagem que nós estamos falando, Sara. Tiago, comente e fale um pouco sobre essa promessa que Deus faz a Sara. É interessante que em Gênesis capítulo 18, a palavra fala que Sara ela riu quando o Senhor ele fez a promessa a ela, né? Porque era algo que trazia grande tristeza e amargura ao coração de Sara, o fato dela não poder gerar, né? Então, quando Deus anuncia que ela teria um filho, ela ri não em zombaria, né? Mas talvez com um descrédito pela sua idade, né? Sim, E a palavra ela menciona que ela esperou por 25 anos e essa promessa ela veio se cumprir na vida de Sara aos 90 anos de idade, ou seja, já na sua velhice, vamos dizer assim, né? sim. Na sua melhor idade, vamos colocar assim. E é possível nós aprendermos que nada é impossível para Deus. E no caso de Sara, a sua dúvida, a sua incredulidade foi substituída pela fé e ela teve a oportunidade de ver a promessa de Deus se cumprir, né? Nos faz lembrar da passagem em Isaías, né, que a palavra diz que secam-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor ela permanece, ela subsiste eternamente, né? Isso foi o que Sara viveu. A promessa ela se cumpriu, passou o tempo, passaram décadas, mas a promessa ela se concretizou na vida dela. Ou seja, ela não deixou de crer que o Senhor daria um filho, mas olhando para o lado humano, né, e nós podemos agora nos colocar um pouquinho no lugar de Sara, e nós vivemos isso a todo momento em nossas vidas, existem momentos que às vezes a fé da gente também ela desfalece, né? Sara, pelo fato dela já estar com idade bem avançada, ela acaba tendo dúvidas, né, se realmente seria o filho através dela ou não, né? Então, Muitas pessoas passam por provas tão grandes e muitas vezes questionam: será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai abrir a porta, né? Muitas vezes é o sentimento de muitos quando enfrentam grandes adversidades, né? Mas diz a Bíblia que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas jamais passarão, né? Deus ele zela pela sua palavra, né? Então, se ele tinha essa promessa para a vida de Sara, ele cumpriria a sua palavra, como cumpriu, né? A sua colocação ela é importante, Edilei, porque Romanos 4 diz que Abraão, ele creu contra a esperança, né? E a situação de Sara ali naquele contexto era algo racionalmente, humanamente impossível, Verdade. né? Então, creram contra a esperança, creram contra a racionalidade, A razão, a né? razão, É. né? Nós também sabemos, pela palavra, até está em Gênesis no capítulo 12, no verso 11, que Sara era uma mulher muito formosa. E durante o período que Abraão viveu no Egito, Abraão disse que ela era meia-irmã dele. E nós queríamos entender um pouco mais disso, pastor Marcos. Nos fale sobre isso, por que que isso aconteceu, por que que Abraão falou que ela era sua meia-irmã. É o que acontece quando Abraão chegou na terra do Egito. Havia uma fome naquela região e a palavra nos fala que Abraão ele teve medo de ser morto por Faraó, porque ele sabia que a sua esposa Sarai era formosa à vista. Então, quando ele chegou ali na terra do Egito, ele omitiu ali de Faraó que Sara era sua esposa justamente por esse medo. Interessante que nesse momento, quando eles chegaram no Egito, diz a Bíblia que Sarai ela foi tomada pela casa de Faraó e foi o momento que Faraó ele conseguiu muitas riquezas. Só que chega um momento da história que Deus ele feriu a casa de Faraó, além do próprio Faraó, com uma grande praga, de forma que houve ali um prejuízo muito grande naquele lugar. E depois que Deus estabeleceu ali aquele juízo sobre aquela cidade por causa de Sarai, foi que Faraó descobriu que, na verdade, Sarai era a esposa de Abraão.
E quando ele descobriu essa situação, diz a Bíblia que ele dispensou Abraão e Sarai para longe do Egito, porque eles não queriam que Deus continuasse pesando a mão sobre a vida deles, né? Interessante, é importante mencionar que Sara, ou Sarai, ela de fato era meia-irmã de Abraão. E a lei que vinha proibir esse tipo de relacionamento, ela vem séculos depois, lá citada em Levítico 18. Então é importante nós destacarmos isso para quem está nos acompanhando, né, que naquela ocasião, de forma cultural, de forma normal, aquilo era permitido. Sim, isso é importante. Existia um momento também que Sara desfalece, né? E pela palavra nós vemos que ela tomou uma atitude que eu chamaria de impensável. E ela faz a sua escrava entrar a Abraão e dali nasce um filho chamado Ismael, que não era o filho da promessa. Certo, pastor Tiago? Então, pastor Gilei, nesse episódio, Sara ainda não havia tido o seu nome mudado. Era Sarai. Ok. Né? Não havia encontrado ou recebido do Senhor uma nova identidade, como a palavra nos fala. E conforme mencionado na Bíblia, ela sugere que Abraão, seu esposo, ele tivesse um filho com a sua serva, a sua escrava, de nome Agar. Né? E era um fato que era amplamente aceito na antiga Babilônia, segundo alguns estudiosos. Né? E a atitude de Sarai, então Sarai, né, nessa ocasião, é uma atitude racional, uma atitude impensada, por de fato não crer na promessa. Mas a promessa que Deus havia feito não era que Abraão teria um filho com a escrava, com Agar, mas sim Sara iria gerar um filho, que seria fruto da sua velhice, que seria um milagre. Isso aí. Depois de 25 anos, então, pastor Marcos, finalmente se cumpre a promessa que o Senhor fez a Sara, mostrando que as promessas do Senhor, elas sempre vão se cumprir. Dure o tempo que durar, né? Na nossa ótica, às vezes está longe, às vezes está demorando, às vezes pensamos até que não vai acontecer, mas o Senhor zela pela sua palavra. E a palavra dele, conforme o pastor Marcos já mencionou aqui, não volta vazia. Então, finalmente a promessa se cumpre na vida de Sara, nascendo então Isaac. Como foi isso, pastor Marcos? Interessante, pastor Edilei, que quando Isaac nasceu, a expressão que Sara disse, lá em Gênesis capítulo 21, verso 6, diz o seguinte: "E Deus tem me feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo." Então nós vemos que a promessa que Deus faz para a vida do homem, ela não segue a ótica da razão, aquilo que nós pensamos ou achamos, porque diz a Bíblia que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus, ele quando operou na vida de Sara, nós vemos que a experiência que viveu aquela mulher está muito ligada à nossa experiência como servos de Deus, porque a Sara, ela viveu e desfrutou do milagre de Deus para a sua vida. E nós sabemos que a obra de Deus, a nossa vida, a salvação em Cristo Jesus, ela é fruto de um milagre. Isso mesmo. É fruto de um milagre, porque nós não somos merecedores. Sara ali, ela não era merecedora de nada. Inclusive, Deus, ele viu aquela situação que ela, como o pastor Tiago disse, aquela situação que ela fez de forma impensada, mas Deus, ele trabalha com amor, com misericórdia, né? Muitas vezes Deus nos faz promessas e nós muitas vezes deslizamos, mas quando nós continuamos firmes e obedecemos a Deus, Deus, ele sempre será fiel para cumprir a sua palavra. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, Sara, ela foi conhecida também como uma mulher de fé. Lá em Hebreus 11, versículo 11, fala o seguinte: "Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade,
porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então Deus, ele é fiel, né? Mesmo com a atitude impensável dela, ele permaneceu fiel com a sua promessa. A gente observa que o cenário ele muda de uma forma tão radical, né, que aquela que antes era estéril, não tinha condição de dar à luz. Lá no livro de Isaías, a palavra fala que ela é conhecida como aquela que deu à luz ao povo de Israel. Glória a Deus. Olha a extensão da bênção, né? A amplitude da promessa. Porém, antes de ter Isaac, Deus faz o quê? Muda o nome dela. Ela só gerou Isaac depois que Deus mudou o nome dela. Então, assim, o que está sendo gerado em nós pelo Espírito Santo foi depois que Deus mudou a nossa vida. A nova identidade. Uma nova identidade, um novo momento, uma nova oportunidade que Deus nos deu. Sara também foi um exemplo de fé, não é verdade? Não é fácil, nós entendemos que não é fácil estar debaixo de uma promessa e esperar esse tempo que ela esperou. É comum a nossa fé às vezes falecer. Sara viveu 127 anos, diz a Bíblia, né? E morreu na terra de Canaã. Interessante, a curiosidade é que Sara talvez seja a única mulher na Bíblia que tenha a sua idade, a idade da sua morte mencionada na palavra. Interessante, Uma né? curiosidade. Verdade. Interessante, Tiago e Edilei, que Sara, ela só gerou filhos quando ela teve o nome mudado. Eu me lembrei de um dos ensinamentos que nós temos tido nas escolas bíblicas dominicais, a promessa que Deus fez para a igreja de Pérgamo, né? Apocalipse capítulo 2, verso 17 nos fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, quando nós adentrarmos aos portais celestiais, também nós teremos um novo nome, né? Uma nova identidade, né? Outra coisa interessante é que Deus não só cumpriu a promessa que ele havia feito a Sara, como ele também mostra o nome do filho dela. E o nome dele será Glória a Deus. Isaac. Interessante é que algo que tem sido muito mencionado, né, até vale citar aqui, que muitos hoje querem ver um morto ressuscitar, mas ninguém quer um morto na sua casa, né? E a fé de Sara, ela foi provada a esse ponto, né? Ela não tinha um morto dentro da sua casa, mas ela sentiu na sua carne, ela sentiu em todos os aspectos da sua vida social a necessidade de viver a fé, a necessidade de estar na dependência de Deus. Ela precisava Ela disso. precisava disso. Exatamente. Precisava. A fé não caminha no caminho da razão, né? Mas é uma operação do Espírito Do Santo. Espírito Santo. Como já mencionamos em outra ocasião, né, a fé e a razão, elas são opostas, né? São antagônicos, né? São forças diferentes, né? Não tem como caminhar juntas. Pela razão não pode gerar, mas a fé, ela gerou e viu a promessa de Deus se cumprir na sua vida, né? E o resultado final, ela tem o seu nome mencionado no hall dos heróis da fé, né? E Jesus falou isso com o Pai, né? Tudo é possível ao Ao que que crê. crê. Amém, meus irmãos? Nós estamos encerrando este programa. Esse foi o nosso programa Personagens Bíblicos. Hoje nós falamos da personagem Sara. Você que nos assiste, pedimos que compartilhe, curta o nosso conteúdo e que nós possamos estar junto no próximo programa. Desejamos a todos, assim, a paz do Senhor Jesus.